Clube dos 20 Esporte e Lazer. Fundada em 1º de março de 1984, com sede à Estrada dos Palmitos, Recanto das Garças, Cubatão, Joinville e Santa Catarina. Um belo dia, amigos bolonistas que exerciam essa atividade na Ser Tigre resolveram ali mesmo formarem um grupo para aos sábados à tarde desenvolverem um futebolzinho, como se diz na gíria, composto por 8 atletas por equipe, inclusive o Dr. Ingo Butzke, hoje vice-prefeito de Joinville. Não é que essa brincadeira deu certo, pois ao longo do tempo esse grupo passou a despertar interesse de outros, inclusive de uma série de ex-boleiros da primeira divisão de Joinville e até ex-profissionais, e o clube passou a ter cada vez mais responsabilidades e obrigações. Renovou-se o clube e muitos, já um tanto sem condições de acompanhar o rejuvenescimento do grupo, procuraram afastar-se. Outros, mesmo não jogando, continuaram prestigiando o grupo, como é o caso do Rubens Almeida, apelidado de Nevada, que hoje é o presidente de honra da agremiação. Dadas as dificuldades de jogar aos sábados, especialmente quando chovia, o clube mudou seus jogos para o campo do São Luís, às margens da BR-101. Como muitos associados alegavam a dificuldade e o perigo da 101, conseguiu-se alugar o campo do SESI. No entanto, continuava o problema. Quando chovia, não havia jogos e o grupo aguardava ansioso os sábados para reencontrar-se e jogar sua bolinha. E quando chovia, era aquela tristeza, porque os proprietários dos campos locados não permitiam os jogos. Daí, a ideia de adquirir uma área para construir um campo próprio. Não deu outra. Presidente Peracho, no comando do clube, encontrou uma área na localidade denominada de Cubatãozinho e a adquiriu, sem que muitos a conhecessem, e foi aprovado por todos. Mas aí veio o mais difícil. Pagar a área não era tão problemático, mas construir o campo era uma meta muito árdua. Primeiro, pela falta de dinheiro. E segundo, por convencer os associados a investirem um pouco mais na prestação do terreno e agora também na construção do campo. Presidente à época já era o gaúcho Darlan Jurian Malavolta e juntamente com Sebastião Vieira, Alceu Pucpon, Talvaz Fernandes e Hélio de Borba e outros, buscaram recursos junto ao secretário municipal do Iririú, vereador João Amaral. Amaralzinho, como era chamado, aterrou o campo do clube, num gesto que somos eternamente gratos. No futuro, o Amaral passou a fazer parte do nosso clube. Após essas realizações, o clube construiu vestiário, salão de festas, cancha de bocha, secretaria, bar e outros locais que preenchem tranquilamente o desejo de seus associados. O clube realiza habitualmente jogos aos sábados e festas em homenagem às mães, aos pais, às crianças e à festa de encerramento. A eleição do clube ocorre anualmente, podendo o presidente ser reeleito por mais uma temporada. O clube hoje é formado por 45 sócios, entre os quais catarinenses, gaúchos, paranaenses e até um capixaba, que é o Dr. Roberto Luiz Pimentel, grande goleiro do clube. Dentre as coisas boas do clube, ocorreram também fatos que entristeceram o grupo, como o falecimento do vereador João Amaral, que hoje leva o nome do estádio do Clube dos 20. O falecimento de outra figura querida com apenas 49 anos de idade, que foi o Tiãozinho. O falecimento do João Valeta, outro personagem ilustre do clube. O falecimento do Vadico, Oswaldo Caetano da Silva. E, por último, o falecimento do Aldo Zanella. O clube atualmente é formado por sócios proprietários, contribuintes e sócios beneméritos, conforme vamos nominá-los, e a grande maioria conhecida pelo apelido exposto a seguir: Alceu Pucpon, Vaca Atolada e Pelanca; Amarildo Lima, Cachorrinho; André Vargas, Varguinha; o Antônio Lorezon, Mula Manca; Carlos Adilson da Silva, Cacá; Celso Pazinato, César Nadal Souza, Cachorrão; Cleiton Luiz Nascimento, Darlan J. Malavolta, Araponga, Chaleira e Queijinho; Delson Cealnis Filho, Dércio Linsky, Colimpaza; Edson Luiz Simas, Capitão Lee; Hamilton Vilar, Pangaré do Rio Grande; Homero Donizete, Omelda, Ior Oliginic; Russo, João Henrique Alves; João Antônio Cardoso,
Corcel Indomável, José Augusto Martins, José Cláudio Cogin, Sucuri, José Nilo Souza, Quinho, José Orivaldo Miranda, Mirandinha e Jogadinha, Juliano Souza Liz, Lúcio Carlos Deschamps, Andorinha e Capitão Bostinha, Luiz Nunes Oliveira Filho, Tio, Mário César Pereira, Codorna, Mauro Castro, Milton Casagrande, Mezenga, Moisés Berti, Nivaldo Stankiewicz, Nivaldão, Paulo César Ávila Souza, Paulo Lair Nedel, o Federal, Paulo Roberto, Black, Pedro Damião dos Reis, o Abílio Diniz, Perácio Silveira, o Perinha, Ricardo Fernandes, Faustão e Suzy, Roberto Luiz Pimentel, Verdugo e Pernaplégico, Rudemar Carlos Lauchen, Dobradiça, Rui Renalte Ribeiro, Silvio Renato Cabral, o Capitão Tainha, Dalva José Fernandes, Barbie, Tirone Meyer, Strommeyer, Hélio de Borba, Macbessa, Rubens Almeida, Nevada, Jackson, Jean, Bicanca, Giovanni Coelho, Silvio Rafugnato, Adalberto Wagner. Na existência do Clube dos 20, muitos foram os seus presidentes, como abaixo: Alceu Pucpon, Darlan Jurian Malavolta, Roberto Luiz Pimentel, Jacob Sebastião Wilson Vieira, Moisés Berti, Carlos Eduardo, Rui Renalte Ribeiro, Dalvas Fernandes, Tirone Meyer, Perácio Silveira, Lúcio Deschamps, José Augusto de Faro Martins, José Cláudio Cogin, Marcos Schatzman e Moisés Berti. A atual diretoria do clube, até o final de dezembro de 2008, está assim formada: presidente de honra, Rubens Almeida; presidente, José Cláudio Cogin; vice, Hamilton Vilar; tesoureiro, Delson Sealnais Filho; secretário, Dr. Rui Renalte Ribeiro; diretor sócio, Silvio Renato Cabral e Dércio Links; diretor social, Silvio Renato Cabral e Dércio Links; diretor de futebol, Edson Simas dos Santos e Tirone Meyer; diretor de eventos, Hélio de Borba; diretor de patrimônio, José Miranda e Lúcio Deschamps; diretor de comunicação, Ricardo Fernandes; diretor de jornalismo, Dr. César Nadal Souza; conselho disciplinar, Celso Pazinato, Antônio Lorezon, Pedro Damião dos Reis; conselho fiscal, Mauro Castro, Moisés Berti e César Nadal Souza. Muitos associados já foram homenageados pelo clube por relevantes serviços prestados: Cancha de Bocha Rubens Almeida, Galeria dos Presidentes Sebastião Wilson Vieira, o Bar Emília Berti, Secretaria Perácio Silveira, Pavilhão Nacional Alceu Pucpon, Salão Social Hélio de Borba. O clube tem o privilégio de ter o seu próprio jornal, onde, alicerçado pelo empenho e dedicação soberba, foi criado pelo Dr. César Nadal Souza. Temos o privilégio de trimestralmente recebermos o nosso jornal, denominado de 20 News, onde são apontados os acontecimentos, fofocas e outras mais acontecidas no clube, como, em se tratando de jornal, a polêmica no 20 News não é diferente, pois alguns, um associado, conhecido como Andorinha, a cada crítica à sua pessoa denomina o jornal de imprensa marrom.